1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, é apenas esse versículo. Eu vou ler, depois a igreja repete bem forte. Abstende-vos de toda forma do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então, irmãos, veja só. A palavra do Senhor, ela nos adverte a nós termos cuidado com coisas que parecem uma coisa, mas são outras. E o contexto, irmãos, em que Paulo escreveu este versículo, fala a respeito das pregações, das profecias. A interpretação desse versículo é isso, né? É esse: nem todos aqueles que falam em nome do Senhor, eles falam de Deus. Muitas vezes a palavra que está sendo ministrada não vem do Senhor, mas pelo contrário, vem para desencaminhar os crentes. Irmãos, entenderam, irmãos? Essa é a interpretação deste versículo. Entretanto, nessa noite eu farei uma aplicação, continuarei justamente no tema desse versículo, mas eu farei uma aplicação dele, porque, irmãos, em diversas áreas da nossa vida, as coisas parecem ser belas, parecem ser boas, parecem ser aprazíveis, mas não vêm do Senhor, e nós precisamos ter muito cuidado, muito discernimento, para que nós não caiamos nessas ilusões, para que nós não nos apaixonemos pela aparência das coisas, para que nós não sejamos inebriados, talvez pela enormidade, pelo status daquilo que está sendo apresentado a nós, mas que nós possamos ver aquilo que está atrás das ilusões. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós temos que ter essa visão de Deus para ver o que está atrás das ilusões, porque as aparências, elas mentem, irmãos, né? E nós estamos vivendo na era das aparências, porque todo mundo quer aparecer bem na fita, não é verdade, irmãos? Nós estamos vivendo desde mais ou menos os anos 70 para cá, vale a imagem. Você já viu aquela frase que diz assim: uma imagem vale mais que 1000 palavras? Isso reflete, resume o que é a nossa geração, vale o que está sendo mostrado. Mas, irmãos, para aqueles que têm a sabedoria de Deus, aqueles que buscam em Deus, né, a sabedoria, eles vêm além, porque as aparências mentem, mas a verdade mostra verdadeiramente o que está atrás das máscaras. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, o mal, ele se disfarça, não é, irmãos? Porque o mal, o diabo, o chifrudo, perna preta, como você queira chamá-lo, ele não vai chegar para você de uma forma assustadora. Não, irmãos. 14 anos que eu sou pastor, há 14 anos que eu sou pastor dessa igreja, há 14 anos que eu venho advertindo você: o diabo não vai chegar para você com chifres, não vai chegar para você de vermelho, não vai chegar para você com uma foice e um martelo. Não, esse é o símbolo de outra coisa, né? Mas ele não vai chegar para você desse jeito, não é, meu irmão? Ele vai chegar de mansinho, ele vai chegar disfarçado. Não é desse jeito, irmãos? Porque, meus irmãos, ele usa o charme, não é? Ele não vai usar palavras ofensivas. Você já tentou, né? Temos muitos jovens aqui, você já tentou namorar com alguém dizendo: eu quero namorar contigo. O pessoal vai te pôr embora, né? Você não vai chegar, você vai chegar: e aí, gatinha, né? Como é que tá você? Toma aqui um chocolate e tal. Você vai usar o charme, né? Com o charme desse você não ganha ninguém. Não aconselho não, viu? Vou procurar outro tipo de charme. Mas os irmãos estão entendendo o meu ponto aqui, não é verdade, irmãos? Satanás, ele não vai chegar de uma forma ofensiva. Ele vai chegar com charme. Ele vai chegar com sedução. As coisas do mundo, irmãos, nunca vão mostrar realmente o que são, mas vão mostrar muita diversão. Irmãos, quando eu falo disso, eu me lembro muito dos comerciais de bebida e cigarro que tinha, né, nos anos 90, porque mostrava pessoas muito felizes com aquele cigarrão na boca, aquela fumaça linda, né? Mulheres e homens muito bonitos, sarados, com copos de bebida tomando, né, irmãos? Parecia que eles não estavam vendendo cigarro e bebida, estavam vendendo felicidade, né, meu irmão? Mas por trás do cigarro e da bebida tem o quê, meu irmão? Só destruição e caos. Não é assim, meus queridos? E o mundo vai oferecer justamente isso.
Satanás, ele se disfarça. E aqui, irmãos, eu quero fazer um paralelo, né, entre os samurais e os ninjas. O que é que isso tem a ver com a palavra? Você vai entender, irmão. Porque lá no Japão, meus queridos, lá no século XVI, XIV, melhor dizendo, no século XIV por aí, os samurais, irmãos, eles queriam mostrar-se maior do que era. Porque japonês, né, meu irmão, é desse tamanhozinho, né? Então, o que é que eles faziam? Eles colocavam botas com dentes de dragão. Os irmãos estão entendendo, irmão? Eles usavam elmos, né, com grande chifre, com coisas assim, que a cabeça deles ficava maior. Eles usavam uma armadura que os ombros eram quase de Dimocó, né, meu irmão? Aquela coisa aqui assim, para eles parecerem gigantescos. E eles colocavam, meus queridos, máscaras para parecerem demônios, porque eles queriam se mostrar muito fortes, agressivos, e geralmente suas armaduras por baixo tinham panos vermelhos, azuis, para mostrar de longe. Eita, lá vem um samurai, então vamos sair correndo. Mas, irmãos, isso no Japão. Na China, existiam quem? Os ninjas. E os ninjas, os samurais, irmãos, eles eram geralmente, né, pessoas muito honradas. 99,9% dos samurais eram assim, pessoas honradas e tal. Geralmente estavam a favor e contratados pelo rei. Mas lá na China, né, os ninjas não, irmão. Ninja, eles eram mercenários, contratados por qualquer um. Quem pagasse o preço, eles faziam a coisa. E olha só, irmãos, eles eram pequenininhos igual os japoneses. E o que é que eles faziam? Andavam cada vez mais encurvados. Por quê? Porque eles não queriam aparecer. E as roupas dele, meu irmão, eram todas de preto, né? Os filmes dos anos 80 que tinham ninjas brancos, meu irmão, pode descartar porque não existe. Você já viu, né? Ninjas brancos, vermelhos e azuis, não existe. Era todos de preto, né? Com as armas enfiadas aqui por entre os braços, né? Para ninguém ver, porque eles queriam passar despercebidos. E era assim, irmãos, que os ninjas acabaram praticamente destruindo os samurais. Vocês vão estar entendendo? Quando o samurai queria aparecer fortão, grandão, os ninjas, meus queridos, queriam cada vez mais estar nas sombras. E esse é Satanás. Você está entendendo, meu irmão? Nada contra a memória dos ninjas, né? Nada contra. Mas os irmãos estão entendendo aqui meu ponto, meus queridos? Satanás nunca vai chegar como um samurai grandão, fortão. Não sei que ele queira amedrontar você. Geralmente, irmãos, ele vai se apresentar como um ninja, pequenininho, né? Nas sombras, sorrateiramente. Você está entendendo, irmão? Aí eu pergunto, a sua fé, né, está afirmada de tal forma, a tua fé te deu sabedoria de tal forma que você consegue discernir quando é Satanás ou não. Nessa noite, meus queridos, eu quero e eu vou falar aqui a respeito disso, sobre a verdade por trás das ilusões. Porque, meu irmão, existe o perigo das aparências, porque o mal, ele usa máscaras, não é assim, meu irmão? E eu quero aqui fazer uso de um versículo escrito pelo sábio rei Salomão, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 25, que diz o seguinte: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal no seu final são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Irmãos, há caminhos que para o homem parecem perfeitos, porque tem se apresentado assim perfeitos. Irmão, está entendendo, irmão? Mas no seu final são caminhos de morte. E assim, meus queridos, muitas pessoas têm caído, assim muitos crentes têm caído. Os irmãos estão entendendo, irmão? Muitos crentes têm caído, muitos crentes têm cedido ao mundo, muitas pessoas mudaram totalmente a sua vida, porque não conseguiram discernir esses caminhos. E na vida, né, secular, profissional, quantas pessoas, irmãos, acharam que era um investimento maravilhoso, grandioso, e acabaram entrando no buraco e perderam tudo por causa de falta de discernimento. Nessa noite eu quero advertir você: nem tudo que brilha é ouro. Quem aqui já ouviu falar de ouro de tolo? Existe uma pedra, né? Nosso diácono Ricardo ali, que é um historiador, ele sabe do que eu estou falando. Existe uma pedra que as pessoas achavam e saiu correndo doida para o ourives, dizendo: achei ouro, achei ouro. O ourives só de ver já sabia que era ouro de tolo, mas para provar, meus queridos, para aquele que trouxe, ele colocava um simples fogo, um fogão, como qualquer um, não precisava nem daquela temperatura tão grande que derrete
o ouro de verdade. Um simples foguinho, o bicho derretia e virava em nada. Ouro de tolo, as pessoas achavam que era ouro e não é. Nem tudo que brilha é ouro, meu irmão. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Nem todas as propostas que você recebe e alegrou o seu coração vem de Deus. Você já ouviu aquele termo que as pessoas dizem assim: estou sentindo paz, portanto é de Deus. Você já viu isso? Irmão, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque a nossa fé não pode estar baseada nas emoções, naquilo que nós sentimos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É claro e evidente que quando Deus está no negócio, a paz abunda, mas nem sempre, meu irmão. Então cuidado com essas aparências do mal. Satanás, irmãos, ele usa a beleza para enganar e destruir. Satanás, ele usa a beleza para enganar e destruir. Às vezes, irmãos, a gente vê até determinadas igrejas lindas, fantásticas, bonitas, com estrutura e tudo, aquela coisa toda aquela estrutura maravilhosa, mas o ensinamento que está sendo ministrado lá não é de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Tem pessoas que dizem: mas como pode? O camarada aparece na TV, o cara tem canal no YouTube, o cara tem... Agora nós somos medidos pelos seguidores que temos, né, irmão? Eu estava conversando com um irmão que está lutando, né, um irmão de uma banda, está lutando para o canal do YouTube dele crescer. Ele está com 30 pessoas lá, e eu falando: rapaz, eu tenho um canalzinho também, né? Não este canal que está passando aí, mas outro canal. E ele foi ver, aí disse: ah, você, né, rapaz? Caladinho. Eu: o quê? Seu canal tem 3.600 pessoas. Eu digo: né? Né? Porque as pessoas, a gente é medida agora pelos inscritos no canal, né, irmãos? Pelas pessoas que o seguem nas redes sociais. Mas, enfim, irmãos, as pessoas dizem: mas como esses pregadores podem não ser homens de Deus se tem tantas pessoas seguindo? Eu vi uma pregadora dizer assim: mais de 3.000 almas me seguem. E ela pregando besteira sobre celular, né, sobre baldes e palavra de Deus nada. Enfim, meus queridos, nem sempre, meus amados, aquilo que brilha é ouro, porque Satanás, ele usa a beleza para enganar e destruir. Você está entendendo, irmãos? E eu não posso me furtar de falar que o apóstolo Paulo, ele diz que Satanás se traveste em um anjo de luz para enganar. Você está entendendo, meu irmão? Olha só, ele pode se travestir num anjo de luz, uma coisa que é de Deus, ele pode se travestir desse jeito para nos enganar. Então é necessário ter discernimento. Nós temos que analisar as nossas escolhas diárias. Não vamos, irmãos, escolher pela aparência, por aquilo que está sendo apresentado. Tenha cuidado, tenha discernimento, busque em Deus para saber se vem dele ou não. Você está entendendo, meu irmão? Porque se vier dele, de fato é bênção para você. Mas se não vier, nem toda a beleza do mundo, nem toda a proposta fantástica e maravilhosa vai salvar a sua vida. Diga assim: misericórdia. Irmãos, nós temos que ter discernimento, porque o discernimento, ele evita as quedas. E a queda, irmãos, não é de uma hora para outra. Você está entendendo, irmãos? Pior que na vida do crente, a queda não é assim: o cabelo caiu no pecado. Não, meu irmão. A queda, ela é paulatina. O cabo vai caindo. A gente costuma dizer: aquele irmão caiu no pecado, dá a impressão que ele vinha, caiu, pronto, caiu no pecado. Não, meu irmão, ele vai caindo. Não é assim que diz a palavra? A Bíblia diz que primeiro vem a cobiça dos olhos, né, meu irmão? Depois a pessoa vai gestando aquilo dentro dela, e aquele sentimento gera o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É assim que o nosso irmão Tiago, ele escreveu na sua epístola, no capítulo 1. Então não é uma queda, né, repentina, não é uma queda de uma hora para outra, é uma queda paulatina. Vai destruindo algo dentro de você, e daqui a pouco você está sem defesas e caído. Diga assim: misericórdia. Irmão, eu pergunto a você: qual hábito seu que parece ser inofensivo, mas está te afastando de Deus? Qual relação sua que parece ser ótima, maravilhosa, divertida, mas está te afastando das coisas de Deus? Qual situação que é muito prazerosa para você, muito bonita, é fantástica, maravilhosa, mas está te afastando de Deus? Nessa noite, irmãos, o Senhor está nos alertando: cuidado com as aparências. Nem todas as coisas bonitas, cheirosas, né, e palpáveis vêm de mim. Você está entendendo? Vem do Senhor.
Então, cuidado, irmãos. Nós temos que renunciar a tudo aquilo, irmãos, ainda que seja bonito, ainda que seja gostoso, ainda que seja cheiroso, né? Mas se não vem do Senhor, nós temos que renunciar. Diga assim, misericórdia. Irmão, aí você pergunta assim, pastor, mas como eu posso ter esse discernimento? Irmão, não tem outro lugar a não ser a palavra de Deus. Amém, queridos? Porque é a palavra de Deus que descortina as coisas, é a palavra de Deus que nos dá discernimento para que nós possamos descobrir o que vem de Deus ou não. Salmo 119, versículo 105, texto conhecidíssimo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, a palavra de Deus, ela esclarece a tua vida. Amém, queridos? Através da palavra de Deus nós conseguimos discernir as intenções das pessoas. Como assim, pastor? A gente vai ter uma premonição? Não, meu irmão. Deus começa a mostrar pequenas coisas para nós na sua palavra, que mostra até as intenções, as más intenções das pessoas. Você está entendendo, irmão? A palavra de Deus, ela é fantástica, ela é maravilhosa, porque ela abre os nossos olhos. O conhecimento de Deus, irmãos, ela faz com que nós tenhamos discernimento. Podemos não ter uma instrução secular grandiosa, mas se nós conhecemos a palavra, nós temos discernimento e sabedoria. Irmãos, ignorar a palavra é simplesmente andar no escuro. Você está entendendo, irmãos? Infelizmente, eu venho falando isso há muitos anos. Infelizmente, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas infelizmente é o livro menos lido. Você está entendendo, irmãos? As pessoas preferem ler, né, diversas outras coisas, romances e outras coisas, preferem ler listas telefônicas que nem existem mais do que ler a palavra de Deus. Não é assim, meu irmão? Então, meus queridos, nós precisamos de fato retornar às Escrituras, porque é dela que vem a nossa orientação de saber realmente o que vem de Deus ou não. Irmãos, um salmo maravilhoso que todo mundo cita, sendo crente ou não, Salmo 23, não é verdade? Salmo lindo, irmãos. Outro salmo que todo mundo, né, cita, tem quadros dele, tem Bíblia aberta, né, na estante nele, é o Salmo 91, né, irmãos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Outros têm o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Um dos salmos mais tremendos em matéria de discernimento é o Salmo 1. Você está entendendo, irmãos? Um amado irmão que já está lá na glória esperando a mim, não é? Que eu conheci um senhor chamado Alexandre. Ele era dessa Assembleia de Deus aqui pertinho. Um dia, irmãos, eu conversando com ele, ele olhou para mim com discernimento do Senhor e disse: sabe o que é que você precisa? Ler o Salmo 1 todo dia e cantar o hino 33 da harpa. Eu achei, irmãos, que era uma receita de bolo. Eu fiz assim meio que como uma religiosidade. Ah, Deus mandou, então vou ler. Mas, irmão, depois eu entendi o que ele estava falando, para que eu tivesse discernimento. Amém, irmãos? Ele queria dizer para mim o seguinte: olha, nem todas as companhias, todas aquelas pessoas que estão ao seu lado são de Deus, são para o teu bem, porque o justo não anda no conselho dos ímpios. Os irmãos entendem? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Desse discernimento, porque, irmãos, ela é transformada quando nós conhecemos a palavra. E aí nós começamos a discernir as artimanhas do diabo. Amém, irmãos? As coisinhas pequenas que o diabo vem, irmãos, trazendo para nós muitas coisas, muitas delas bonitas, cheirosas, maravilhosas, palpáveis, mas a gente diz, pelo discernimento do Espírito Santo, isso não vem de Deus. Arreda Satanás. Você está entendendo, irmãos? Isso vem pela palavra de Deus. Aí eu pergunto: como está a tua leitura da palavra? Ah, pastor, a maioria dos irmãos aqui fazem parte do grupo de leitura bíblica. Eu leio todo dia. Mas você está lendo a Bíblia, lendo-a mesmo, ou está lendo: eu tenho que terminar para botar lá leitura concluída, senão o pastor não vai me colocar na planilha, né, de controle? Você
Será que é só assim, irmãos? Alguns que lêem assim, no primeiro versículo, leitura concluída. Será que é assim? Não estou dizendo que tenha, né? Estou falando que de repente pode ser. Mas tenha cuidado, meu irmão. Leia a palavra querendo devorá-la, querendo colocá-la no coração, querendo que ela seja o teu esteio, o teu estribo, que ela seja o teu alicerce. Diga glória a Deus, irmão. Leia a palavra, meus queridos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, irmãos, ela é a nossa bússola, o nosso norte, o nosso farol. Mas eu quero dar um conselho a você. Leia outros livros, amém, irmãos? Olha só, não estou dizendo que você vai encontrar sabedoria em outros livros da palavra, não, meu irmão. A palavra é insubstituível, amém, meus queridos? Mas leia muito, meus amados. Tenha o desejo, né? Tenha o hábito, melhor dizendo, de ler, de estar sempre informado, porque isso, meus queridos, faz com que você tenha discernimento, amém, amados? Juntamente com a palavra, irmãos, é de fato algo maravilhoso para nós, irmãos. Eu posso aqui passar a noite inteira citando livros para você, mas eu vou citar apenas alguns. A Cruz de Cristo, de John Stott, amém, irmãos? Manual de Teologia, de John Dagg, amém, irmãos? Graça, de Max Lucado, Graças, de Philip Yancey, né? Os dois têm o mesmo título. Pegue esses livros e consuma, né? Os livros, todos eles de John Stott. Pode ler, não leia de olho fechado não, porque você não vai conseguir, mas pode comprá-los de olho fechado e leia com os olhos abertos, porque vai lhe abençoar, amém, queridos? Fora, né, desse âmbito religioso, tem muitos outros livros que são uma bênção. 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, né? Hábitos atômicos, o poder do hábito. Irmão, se informe, leia, não fique, digamos assim, alheio a essas coisas, não. Cresça, amém, queridos? Para ter discernimento. E a palavra de Deus, sobretudo, que ela seja a nossa leitura diária, amém, queridos? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei que para fugir do mal, em primeiro lugar, tem que ler a palavra, ter discernimento, ler livros que vão lhe ajudar. Mas, sobretudo, irmãos, Paulo, ele nos dá um alerta: fuja da aparência do mal. Faça o quê? Fuja. Irmãos, não negocie com a tentação. Porque alguns dizem assim: eu sou forte, eu consigo. Os irmãos me permitem eu tomar água? Hein? Irmãos, não negocie com a tentação. Não fique dizendo: eu consigo, eu sou forte, eu vou lá e consigo. Meu irmão, não negocie não. Olha só, irmãos, a Bíblia diz, né, para nós resistirmos ao diabo. Não é assim, irmãos? Mas quanto à tentação à carne, a gente tem que fazer o quê? Correr. Olha só, irmãos, a tentação e a carne é mais poderosa do que o diabo. O nosso irmão Pedro, ele diz: resistir ao diabo, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele diz aqui: fugir, meu irmão, do pecado, porque a carne é fraca. Meus queridos, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Irmãos, fugir não é fraqueza. Fugir, irmãos, é uma sabedoria. Você está entendendo, irmão? Tirar seu time de campo é sabedoria, não é fraqueza, não. Irmão, fuja da aparência do mal, daquilo que você sabe que não vem de Deus. Não, eu consigo, eu sou um crente maduro. Já falei aqui para os irmãos que eu conversando com um irmão, né? E ele disse para mim: eu tenho maturidade suficiente para tomar um copo de bebida e não ficar embriagado. Eu tenho maturidade de fumar um cigarro e não me corromper. Eu tenho maturidade. Para aí, porque essa sua maturidade eu não quero, não. Quero permanecer menino. Essa maturidade, meu irmão, que me leva para o mundo, eu não quero, não. Meu irmão, fuja dessas coisas. Quando você vê, meu irmão, que você está num ambiente, numa situação, num relacionamento, numa amizade, num emprego, ou seja lá o que for, meu irmão, que vai te afastar do Senhor, vai macular a tua santidade, vai levar você para o mundo, corra! Corra! Você está entendendo, meu irmão? Fuja! Não tente resistir. Não, a gente resiste a Satanás. Sendo submisso a Deus, a gente resiste a Satanás. Mas da carne a gente corre. Você está entendendo? E aqui, irmãos, eu faço alusão ao nosso irmão José, né? José era um jovem bonito, como os irmãos aqui, tirando alguns, né, entre nós, não vou citar nomes, mas, né, José era um homem bonito. Estava ali na casa de Potifar. E a mulher de Potifar, irmãos, ao que tudo indica, ela pegava algumas pessoas ali, né, para ter intercurso, né, com eles. Porque há não está na Bíblia, mas há uma história, uma lenda, que Potifar era eunuco.
portanto, ele não tinha suas funções normais. Então, era costume daquela mulher, irmãos, é uma coisa que não está na Bíblia, tá, irmãos? É uma conjectura de alguns estudiosos, mas, enfim, irmãos, aquela mulher, ela pegava ali os empregados e tal, e foi para José, meu irmão. E não foi uma única vez, com certeza houve outras vezes, mas teve uma vez que ela segurou José aqui, ó, na roupa. Deita-te comigo. José tinha dito anteriormente a ela: não vou fazer isso com o meu patrão Potifar, nem muito menos com Deus. Ele inclusive disse assim: Potifar botou tudo em minhas mãos, tudo aqui, eu posso fazer o que eu quiser, menos com você. Ele era um homem fiel. E quando ele se viu naquela situação, muitos poderiam dizer: senhor, você viu, né? Eu tentei uma mulher que... Não é assim, meu irmão? Conheço alguns crentes assim. Mas o que é que ele fez? Ele saiu e deixou a roupa lá. Aquela capa por cima, né, meu irmão, que tinha. Ele saiu com a roupa de baixo. Saiu correndo. Sabe por quê, meu irmão? Porque do pecado e da tentação a gente sai correndo. Tá entendendo? Deixa chamar você de mole. Deixa chamarem você de mole, de besta, de fraco, de covarde. Corra, que é o melhor que eu e você temos que fazer. Fugir não é fraqueza não, meu irmão. Porque quem brinca com fogo, acaba o quê? Se queimando. Quem brinca com fogo se queima. Então corra, meu irmão. Cuidado. Parece muito, muito belo, muito bonito, cheiroso, maravilhoso. É bom de pegar, é bom de cheirar, de sentir. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque Satanás usa justamente isso. E eu já vi muitos pregadores do passado dizer, e é certo, a cantiga de Satanás é: tem nada não. Os pregadores do passado diziam muito isso, né? Tem nada não. O que é isso, é besteira. Muitas vezes algumas pessoas chegaram para mim na minha juventude, ainda sou muito jovem, mas quando eu era bem mais jovem, dizia assim: que besteira, rapaz, tem nada não. E eu dizia: tem nada não para você, para mim tem muita coisa, e para o Senhor tem mais ainda. Você está entendendo, meu irmão? Cuidado, corra, fuja. Sua integridade, meus queridos, sua integridade é inegociável, assim como foi para José. Irmãos, ele não sabia quais seriam as consequências daquela atitude dele, ele não sabia, foram consequências muito duras, muito severas para ele, mas ele preferiu permanecer na sua integridade. Então fuja do pecado, meu irmão, fuja da carne, fuja das coisas que aparecem belas para você, mas permaneça na integridade. Deixa eu falar de você, estou tentando pular para o próximo ponto, mas o Senhor me manda dizer: deixa eu falar de você, deixa eu dizer que você não é nada, não é ninguém, é covarde, é frouxo, é frouxa. Deixa, meu irmão, mas permaneça íntegro e íntegra diante de Deus. Amém, queridos? De repente, irmãos, eu vou dizer aqui, porque é bem natural dos nossos dias. De repente, é um aplicativozinho que você instalou ali para ver, e de repente aquele aplicativo tem coisas ali que, rapaz, não, mas deixa ali, eu não vou ver não, mas deixa lá, meu irmão, desinstale. Você está entendendo, meu irmão? É um filme que todo mundo diz: ó, então... Quando vê que aquele filme, sabe, vai manchar a sua integridade, fuja. Se possível, você levanta e sai do cinema. Me lembrei agora, irmãos, quando eu fui assistir aquele filme Noé, né, irmão? Noé, foi eu e minha esposa, estávamos lá. E quando eu vi, meu irmão, o que estavam fazendo com a história de Noé, perdi o dinheiro, levantei e fui embora, não é? E eu vi as pessoas olhando: oxe, um filme com o Russell Crowe. Eu e minha esposa se levantou e foi embora. E na porta do cinema eu ainda disse assim: o ar-condicionado está desligado, acaba feio. Ainda por cima, né, manchando a Bíblia com o ar-condicionado desligado é terrível, né, irmão? Enfim, preferi perder o meu dinheiro. Você está entendendo, meu irmão? É uma coisa pífia, é um exemplo pífio, mas é melhor nós permanecermos com a nossa integridade intacta. Perder dinheiro, perder reputação, não é perder status, mas ficar bem com Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Irmãos, e por fim, uma coisa que nos abençoa muito é a comunhão certa, a comunhão com pessoas certas. Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Porque a comunhão certa nos protege, meu irmão. Quando nós andamos com sábios, nós nos tornamos sábios. E isso tem uma validade muito forte para nós. Porque a gente diz assim: mas aquele camarada ali é crente, é você, amigo dele. Meu irmão, cuidado, porque até no nosso meio nós temos que ter discernimento. Porque algumas... Quase que eu derrubo aqui o cálice. Algumas amizades, meu irmão, vão corromper você. Você está entendendo, meu irmão? Quando eu conversei com a pessoa, né, que ela disse assim: eu tenho uma maturidade para beber, né, bebidas alcoólicas e permanecer firme. Esse camarada é de uma igreja que eu respeito muito, muito.
mas é um crente, só que totalmente corrompido. Imagine se eu dissesse, mas rapaz, olha só, ele é daquela de igreja, né? O pastor dele é tal pessoa. Irmão, olha aí que testemunho bom. Não, meu irmão, cuidado, até no nosso meio. Olha só, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos buscar, não é? Devemos ir atrás dos incrédulos, daqueles que não são crentes. Não é assim, meu irmão? Mas o irmão que causa divisão, o irmão que anda desordenadamente, a Bíblia diz que nós devemos deixá-lo de lado, sair de perto dele. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, cuidado, meu irmão. Se você conhece crente, meu irmão, que é só, como dizia meu sogro, meia boca, não é aquele crente nominal, aparente, mas ele não tem uma conduta que vai abençoar você, fuja dele. Procure pessoas, meu irmão, que vai te levar mais para próximos de Deus. Procure pessoas que têm aquela afeição com o Senhor de tal forma que vai te levar a orar, a buscar, a crer mais, a ter mais conhecimento bíblico. Amém, queridos? Convide pessoas, meu irmão, para orar com você, não é? Porque nós somos influenciados, não é assim, meu irmão? Nós vivemos em grupo, não tem como a gente viver isolado. Então, nós somos influenciados e influenciamos. Então, cuidado com as influências que estão na nossa vida. Irmãos, e para terminar este assunto, eu sei que nós temos amigos que não são crentes, e temos que ter mesmo, porque nós temos que ser testemunho na vida deles. Mas sabe aquela história? Conheço muitas pessoas do mundo que são melhor do que crentes. Meu irmão, tira essa palavra da sua boca, porque tem crentes errados? Tem, mas eles estão sendo ministrados pela palavra. Em algum momento, essa pessoa vai receber do Espírito Santo, porque se não receber também vai cair, mas aquela pessoa vai receber do Espírito Santo e de repente, meu irmão, vai ser uma boa influência para você. Mas nunca as influências do mundo vão ser boas para você, nunca. Uma pessoa que não conhece o Deus verdadeiro não tem nada para te trazer em matéria de espiritual. Você está entendendo, meu irmão? Não tem nada. Pode ter no lado profissional, pode ter no lado intelectual, mas nunca na sua vida espiritual dizer a você o que você deve ser e quem você deve ser. Nunca. Você está entendendo, meu irmão? Porque você tem uma nova natureza. Você é uma nova criatura. Você não vive só nessa esfera secular e mundana onde nós vivemos. Você vive na esfera espiritual. E nessa, meu irmão, apenas mentores espirituais devem e podem te influenciar. Você está entendendo, meu irmão? Então procure pessoas realmente que vão te abençoar. Pastores que têm o que pregar e ensinar para você. Tem vida verdadeiramente, não a aparência de que tem vida, mas que tem vida e testemunho verdadeiro para abençoar a sua vida. Se sujeita a esses pastores, esteja realmente, né, debaixo da liderança, da unção desses pastores e pastoras. Você está entendendo, meu irmão? Agora não se coloque debaixo de Laí Ribeiro, não é? De, sei lá, esses coaches que tem por aí, não sei nem o nome deles, né? De quem? Não, Miguel não, pelo amor de Deus. Não, Miguel, pelo amor de Deus. E muito menos o Miguel, pelo amor de Deus. Ainda bem que ele está proibido, né, de filmar. Mas, enfim, irmãos, tenha cuidado, meu irmão, quem está influenciando a sua vida, porque a sua vida é muito importante. Amém, meu irmão? Quem te influencia deve ser um mentor espiritual, um amigo que tenha realmente intimidade com Deus. Amém, irmão? Sabe aquela pessoa que você sabe que quando você entrar em contato com ele, não é pelo WhatsApp ou por um telefonema, e sabe que ele vai dar uma palavra de Deus para você, é desse tipo de amigo que você necessita, e não aquele que vai simplesmente te fazer sorrir. Não, somente é só isso mesmo. Meu irmão, as nossas amizades, aquelas chegadas, são de crentes fiéis. Amém, queridos? Então, para concluir, não se esconde, meu irmão. Então, tome cuidado, mas a verdade traz à tona esse mal. Com discernimento do Espírito Santo, nós devemos escolher, meus queridos, sempre a santidade e não as aparências. Amém, queridos? Nós devemos fazer, de fato, um pacto com Deus para
rejeitar esses disfarces, né, das pessoas, porque a gente sabe que a pessoa está mentindo, a gente sabe que a pessoa é falsa, né, falsa no sentido de mostrar ser uma coisa e ser totalmente outra, mas a gente diz, não, mas é tão legal, tão bonito, tão bonita, eu vou ficar... Não, meu irmão, faça um pacto com Deus, eu não quero essa pessoa na minha vida, amém, irmãos? Eu não quero essa influência sobre mim, eu não quero estar onde tu não podes estar, amém, meu irmão? Eu estava vendo uma entrevista com uma pessoa, não é? Em que eu estava tentando ver, né, a questão literária. Os irmãos sabem que eu me encanto nessa parte literária, né, questão de escrita criativa. Eu estava vendo até um ponto que o camarada falou mal de Jesus. Tirei na hora, meu irmão. Eu digo, o que é que esse incircunciso tem para me dizer? Meu irmão, a partir dali eu vou procurar outros, né? Eu não sei nem se são crentes, mas pelo menos que não vão zombar do meu Deus. Você está entendendo, meu irmão? São coisas dessas, a gente sempre tem que buscar a santidade das coisas de Deus. Irmãos, nós temos que rejeitar esse tipo de coisa e que a nossa vida seja um testemunho de comunhão com o Senhor. Amém, queridos? Fuja da... Porque Satanás, ele se disfarça e ele vai querer, de fato, mostrar para você uma coisa linda, quando na verdade não é. O mundo é assim, meu irmão. O mundo nunca vai lhe tentar naquilo que você é forte. O mundo nunca vai lhe tentar mostrando realmente o que ele é. Ele vai mostrar sempre a faceta boa, sempre a coisa que vai ser boa e aprazível para você. Mas tome cuidado, nem tudo que reluz é ouro, amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.